Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque ao interior do estado. Uma liminar suspende a separação da taxa de iluminação pública em Petrópolis e, consequentemente, a taxa vai ser paga na conta de luz. A Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis informou na última terça-feira que a cidade pode enfrentar uma iminente falta de doses da vacina bivalente contra a Covid-19 nas salas de imunização. A creche São José do Itamaraty promove o Bazar Solidário no próximo sábado e haverá peças no valor de R$1 disponibilizadas ao público para compra. O Tribunal Regional Eleitoral TRE do Paraná teve maioria de votos na última terça-feira contra a cassação do senador Sérgio Moro, ex-juiz da Operação Lava Jato. E o prazo para utilizar a declaração de matrícula nos ônibus termina nesta sexta-feira. Fique atento, você estudante. O diálogo com o objetivo de apontar as necessidades de melhorias para o interior das cidades do Rio de Janeiro. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, ao vivo pela TV Correio da Manhã e em nossas plataformas digitais, no Facebook, YouTube e em nosso site tvc16.com. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia de sempre. Seja muito bem-vindo e fique à vontade para comentar e interagir durante a nossa programação, seja pelas redes sociais, seja também pelo nosso site. O prefeito de Petrópolis, Rubens Bom Tempo, conseguiu uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, para suspender a Lei 8.716 deste ano, de autoria do vereador Dudu. A lei, antes vetada pelo prefeito, depois promulgada pela Câmara dos Vereadores, previa aí a separação de cobrança da taxa de iluminação pública nas contas de energia elétrica. Por outro lado, o serviço de iluminação pública continua sendo prestado de forma precária. Moradores de diversas regiões de Petrópolis apresentam problemas diários com a iluminação pública. Em praticamente todos os casos, o mesmo relato: diversos protocolos abertos e sem a resposta. No Independência, por exemplo, moradores relataram que na rua principal, próxima à entrada do bairro Mauá, há um trecho de curva que constantemente falta iluminação. No documento enviado ao TJRJ, Bom Tempo alega que a lei é inconstitucional, porque descumpre ao disposto no artigo 149-A da Constituição da República, que autoriza a cobrança da contribuição para o custeio da iluminação pública dos municípios na fatura de consumo de energia elétrica. E assevera que o tributo não caracteriza a taxa, já que não se destina a finalidade específica e tampouco exige a contraprestação individualizada do contribuinte, ressalta o documento. O desembargador do tribunal e relator do processo, Carlos Eduardo da Fonseca Passos, trouxe à tona uma decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, na cidade de Queimados, e que na ocasião o STF afastou a obrigação da concessionária
de Energia Elétrica, responsável pelo serviço no município, de separar a cobrança da iluminação pública na conta de luz. Sendo assim, Carlos Eduardo decidiu por suspender a lei municipal, e em face do possível impacto sobre a receita tributária, dado o risco de maior inadimplência da obrigação atribuída ao contribuinte, finalizou uma parte do documento do então desembargador. Com isso, cai então novamente essa lei e continua do mesmo jeito, né? A conta de energia elétrica vai chegar, assim como a taxa de iluminação pública também direto na sua conta de luz. A creche São José do Itamaraty realiza no próximo sábado, dia 13 de abril, no salão do próprio espaço, um bazar solidário, com peças a partir de R$1. A iniciativa vai ser realizada de 8 da manhã até as 4 horas da tarde. E a comunidade pode participar do evento que oferece centenas de roupas, utensílios gerais e produtos de cama, mesa e banho. O objetivo é a arrecadação de fundos para a compra de novos equipamentos para recreação. A gente vai acompanhar a fala da coordenadora geral da creche São José do Itamaraty, Deise Dávila, que fala um pouquinho sobre essa ação que vai acontecer no próximo sábado. Meu nome é Deise Dávila, sou coordenadora geral da creche São José do Itamaraty e eu venho aqui hoje para convidar vocês para o Bazar Solidário que vai acontecer no próximo sábado, dia 13, de 8 às 16 horas. O Bazar Solidário é uma oportunidade que a comunidade tem de se unir em prol de um objetivo tão nobre que é proporcionar um ambiente confortável, propício ao aprendizado das crianças da nossa creche. Cada doação e cada participação nesse bazar fazem uma diferença significativa nas mais de 140 crianças que nós atendemos. Podemos impactar positivamente no futuro dessas crianças. Queremos convidar a todos a se juntarem a nós nesse dia tão especial, seja fazendo uma compra, doando um produto ou simplesmente compartilhando com seus amigos e familiares. Cada gesto de apoio é inestimável e contribui para o sucesso do bazar. Nós acreditamos no poder da comunidade e no impacto positivo que podemos ter quando nos unimos por uma causa comum. Venham, estamos aguardando vocês. Tá, então acontece no próximo sábado a partir das 8 horas da manhã. A Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis informou na última terça-feira que a cidade pode enfrentar uma iminente falta de doses da vacina bivalente contra a Covid-19 nas salas de imunização. O problema, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, ocorre porque o laboratório Pfizer, responsável pela produção das vacinas bivalentes para adultos, enfrenta dificuldades no abastecimento. Essa situação tem impactado diretamente a distribuição para os municípios e não há uma previsão para a chegada de novas remessas. A situação se agrava ainda mais com a irregularidade no fornecimento da vacina Pfizer pediátrica para crianças de 5 a 11 anos que também enfrentam dificuldades de abastecimento, embora continue sendo entregue em volumes reduzidos. E a gente sabe que justamente nesse período, nessa faixa etária, os índices ainda assim são um pouco preocupantes. O uso da declaração de matrícula como comprovante para embarque dos estudantes de forma gratuita nos ônibus será aceito aqui em Petrópolis somente até a próxima sexta-feira, dia 12 de abril. A lei municipal instrui que a declaração pode ser usada nos primeiros 20 dias do ano letivo, mas para dar oportunidade que todos tenham o cartão, que é o documento que comprova o direito à gratuidade, o Cetrans-Petro prorrogou o uso das declarações por 45 dias letivos. Passando o prazo, então, a partir do dia 15 de abril, próxima segunda-feira, todos os alunos devem utilizar o cartão de bilhetagem eletrônica no trajeto entre a casa e a escola. Para os matriculados em 2023 que permaneceram em 2024, os cartões foram desbloqueados automaticamente no primeiro dia letivo. Em casos de atualização de cadastro, desbloqueio, primeira ou segunda via, é necessário que o aluno compareça ao Cetrans-Petro. Desde o dia 8 de janeiro, quase 10 mil atendimentos foram realizados, com a confecção de quase 1.000 novos cartões. Para os estudantes que realizaram o pedido até o dia 31 de março, os cartões estão prontos e disponíveis para retirada. O uso do
cartão escolar é uma forma de garantir o direito e a segurança do estudante, evitando, inclusive, que crianças e adolescentes se desloquem de forma irregular, até mesmo se colocando em risco, já que os cartões registram a utilização e têm a quantidade suficiente de passagens para o uso das atividades letivas. Em todo o país, a ideia de ter um cartão é um entendimento pacificado. Todos os estudantes que precisam realizar qualquer um dos procedimentos para a utilização do cartão de bilhetagem nos ônibus devem comparecer ao CETRANSPETRO de segunda a sexta-feira, das 8h15 da manhã às 5 da tarde, na Rua do Imperador número 100, no centro de Petrópolis. Toda a documentação necessária está disponível no site cetransPetro.com.br. É possível fazer o agendamento online, sem a necessidade de passar por fila, com critério de ordem de chegada. Então não deixa para a última hora, pai responsável, a mãe também, né? Para fazer a atualização caso necessário, ou né, a nova via, né, a primeira via ou até a mesma segunda via do cartão, porque esse período termina na próxima sexta-feira. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem mais informação para você, previsão do tempo, a participação dos nossos repórteres em Brasília e Volta Redonda. Não saia daí, a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta. Chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Está na tela para você então as temperaturas, né, para os respectivos municípios da nossa região de cobertura.
O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um alerta de perigo potencial para parte do estado do Rio de Janeiro. Esse alerta é de chuvas intensas e que podem chegar aí até 50 milímetros por dia para algumas regiões, entre elas Sul Fluminense, Metropolitana, Norte Fluminense e para a Baixada. E a gente tem então aí na tela para você a previsão do tempo para a nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, a quinta-feira será de sol entre nuvens e possibilidade de chuvas isoladas. As temperaturas variam entre a mínima de 14 e a máxima de 27 graus. Em Teresópolis, a quinta-feira será de sol entre nuvens e ventos fracos. Com tendência de estabilidade, as temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 27 graus. Petrópolis, nesta quinta-feira, haverá queda na temperatura, mas não há possibilidade de chuva. O dia será de sol entre nuvens e temperaturas variando entre a mínima de 16 e máxima de 28 graus. A quinta-feira, em Paraíba do Sul, será de céu parcialmente nublado, queda nas temperaturas, mas não chove. Nos termômetros, as temperaturas variam entre a mínima de 20 e a máxima de 31 graus. A previsão do tempo para esta quinta-feira em Partido Alferes é de sol entre nuvens e não chove. As temperaturas variam entre a mínima de 17 e máxima de 30 graus. E para encerrar a previsão, em 3 dias, a quinta-feira será de céu parcialmente nublado, ventos fracos e queda nas temperaturas, que variam entre a mínima de 20 e a máxima de 32 graus. Apesar disso, ainda vai fazer bastante calor, né? Principalmente aí nas regiões de Paraíba do Sul, Partido Alferes e 3 dias, em que a máxima chega ainda aí a 31, 32 graus para essa quinta-feira. Já aqui para a região serrana, mais especificamente, né, Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, mínimas aí variando entre 14 e 16 graus, fazendo aquele friozinho já de costume nesse período de noite aqui na cidade de Petrópolis e também na nossa região de cobertura. Lembrando sempre, em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199. O governador Cláudio Castro assinou na última terça-feira um protocolo de intenções para a regularização fundiária da Cobaldo Humaitá, Cobaldo Leblon e outros terrenos da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. A união de esforços entre o governo do estado e a companhia vai promover o desenvolvimento turístico, cultural, além de fomentar a venda de produtos da agricultura familiar aos frequentadores dos espaços. Com o encontro realizado no Salão Nobre do Palácio Guanabara, o governador definiu a criação de um grupo de trabalho que vai planejar e executar medidas jurídicas e administrativas para resolver as pendências de antigos imóveis estaduais, entre eles os hortomercados. A ação põe fim às demandas da década de 1970 da sociedade civil fluminense e segue a recomendação de órgãos de controle da União e do Estado do Rio de Janeiro, preservando as características históricas, comerciais, arquitetônicas e culturais dos imóveis. E a gente continua aí acompanhando na tela, né, parte dessa reunião, das assinaturas, né, tanto aí do governo federal, né, por parte da União e também do governo do Estado, fazendo então esse compromisso, essa assinatura na última terça-feira. A Prefeitura de Teresópolis informou que, devido à passagem de um cabo elétrico pela Enel no Corte Barra, no quilômetro 495, no quilômetro 5 da BR-495, o trecho da Avenida Presidente Roosevelt ficará com o trânsito em sistema de pare e siga, inclusive que começou na manhã dessa quarta-feira a partir das 9 da manhã. E vai ser a primeira etapa do serviço, que tem previsão de finalização para o próximo dia 24 de abril. Os motoristas que vêm dos bairros Caleme, Granja Florestal, Posse, Cascata do Imbuí, Quebra-Frascos, entre outros, em direção ao centro da cidade, podem desviar pela Rua das Paineiras. Agentes da Polícia Rodoviária Federal, da PRF, orientam o trânsito na via e a Guarda Civil Municipal também está à disposição para atuar no local. Então, atenção você aí, motorista condutor que passa pelo trecho diariamente, é necessário fazer um desvio ali no local. Em fevereiro, a indústria recuou em 5 dos 15 locais pesquisados, apontou o IBGE. O analista Bernardo Almeida comenta sobre os índices divulgados. Na passagem de janeiro para fevereiro de 2024, a indústria nacional atinge sua segunda taxa negativa consecutiva, acumulando perda nesse período de 1,8%.
Seguindo o mesmo movimento da indústria nacional, 5 dos 15 locais pesquisados também atingem resultados negativos. Então, como principal influência negativa sobre o resultado nacional, nós temos São Paulo com recuo de 0,5%. O setor de derivados do petróleo foi o setor que mais contribuiu para esse comportamento negativo da indústria paulista, seguido pelos setores de alimentos e também de produtos químicos. E com esse resultado, São Paulo se mantém 0,2% acima do seu patamar pré-pandemia em fevereiro de 2020. Em segundo lugar, em termos de influência negativa, nós temos o Pará com uma queda de 2,2%. O setor extrativo foi o setor que mais contribuiu, mais influenciou negativamente esse resultado da indústria paraense, que atinge sua segunda taxa negativa consecutiva, acumulando nesse período uma perda de 7,8%. Já no lado positivo, nós temos que a principal influência fica com o Rio Grande do Sul, com crescimento de 9,4%, sendo também a maior taxa positiva em termos absolutos nesse mês de fevereiro. O setor de derivados do petróleo foi o setor que mais influenciou positivamente esse resultado da indústria gaúcha. Em segundo lugar, fica com o setor de setores do fumo. Já em segundo lugar, em termos de influência, fica com o Amazonas, que atinge crescimento de 7,3%. Essa é a terceira taxa positiva consecutiva para a indústria amazonense, que nesse mês de fevereiro é contribuída pela influência positiva do setor de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos. Com essa terceira taxa, a indústria do Amazonas acumula um ganho de 35,1% nesse período de 3 meses. Tá, a gente acompanhando a análise do Bernardo Almeida, obrigado pelas informações. A gente vai a Brasília conversar com a nossa repórter, a Ana Paula Marques, porque a nossa equipe do Correio Nacional está acompanhando a votação na Câmara sobre se prende, se mantém a prisão ou não do então parlamentar, que a gente já sabe, trouxe inclusive aqui ontem também com a nossa repórter, a Gabriela Galo, Chiquinho Brazão. Ele que é aí um dos envolvidos, pelo menos as investigações apontam ainda que ele pode ser um dos mandantes, para matar então a deputada estadual Marielle Franco e também o motorista. A gente vai conversar com a Ana aqui, ela vai aparecer ao vivo no nosso telão e vai trazer essas atualizações para a gente ao vivo. Ana, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. A votação começou hoje cedo, já teve um resultado final ou ainda estamos com um processo seguindo lá na Câmara? Boa tarde, Richard. Boa tarde a quem nos assiste. A votação ainda continua. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados ainda analisa se mantém ou não a prisão do deputado Chiquinho Brazão. Como você falou, ele é um dos acusados de ser mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Apesar de ainda não ter se formado uma maioria, nem uma minoria, eles ainda estão debatendo, ainda não começaram a votação. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que, apesar dos resultados, essa pauta irá para o plenário da Casa ainda hoje. Isso porque, de acordo com o regimento interno da Câmara dos Deputados, assuntos de prisão de parlamentares são prioritários a qualquer outro item da pauta. Ou seja, a sessão de hoje de plenário também deve ser reservada também só para análise deste caso. Na Comissão de Constituição e Justiça, como toda e qualquer votação importante da Casa, tem dividido os parlamentares em dois grupos: os que defendem manter a prisão do parlamentar e os que defendem que ele seja solto. Os que defendem argumentam que uma prisão dele, para uma prisão, de manter a prisão, deve ser mantida porque o cargo de parlamentar, o foro privilegiado, não é superior a qualquer vida humana. Já quem defende que ele seja solto argumenta que, quando foi cometido o crime, ele era, então, vereador pelo Rio de Janeiro. E isso não deveria interferir no seu cargo como deputado federal. A gente ainda aguarda a decisão da Comissão de Constituição e Justiça. Vamos analisar ainda também as votações em plenário que serão analisadas na Casa. E vale lembrar também, Richard, que no Brasil nós temos a lei da ficha limpa, que garante que qualquer parlamentar que tenha cometido crime
não tenha foro privilegiado, ele não possa ser eleito novamente e também perda o seu cargo como parlamentar, como um cargo público, qualquer que ele tenha no momento. Então, estamos aqui aguardando, estamos analisando junto com o público o que deve ocorrer com o Chiquinho Brasão. Tá certo, Ana. Obrigado pelas informações. A nossa equipe de Brasília trazendo atualizações ao vivo aqui para o Correio Petropolitano Debate. Conversamos ontem com a Gabriela Galo também sobre esse tema, falamos sobre a expectativa. Hoje a Ana trazendo aqui as atualizações então a respeito dessa votação na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados. Como a Ana bem comentou, ainda assim nessa quarta-feira o tema deve ser levado ao plenário também da Casa. Ana, obrigado pelas informações, um excelente trabalho aí para você. Um excelente trabalho para você também, Richard. Uma boa tarde a todos. Ana Paula Marques conversando com a gente de Brasília, trazendo aqui informações ao vivo para o Correio Petropolitano Debate, né? Eu só fazer uma breve correção que eu fiz aqui antes de chamar a Ana Paula. Eu falei deputada estadual, é vereadora, né? Só para corrigir aqui, da ex-vereadora Marielle Franco, foi assassinada então. E a gente trazendo essas atualizações para você. Ainda falando sobre questões relacionadas à política, o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE do Paraná, teve maioria de votos na última terça-feira contra a cassação do senador Sérgio Moro, ex-juiz da Operação Lava Jato. Na sessão da última terça-feira, o TRE atingiu o placar então de 5-2 para rejeitar ações do PT e do PL para tirar Moro do cargo de senador. O último voto foi proferido na sessão de ontem pelo presidente do TRE. O tribunal realizou a 4ª sessão para julgar o caso. Os desembargadores Luciano Carrasco, Flavinha Souza, Cláudia Cristina e Guilherme Frederico Hernanes, além de Anderson Ricardo Fogaça, votaram contra a cassação. Os desembargadores José Rodrigo Sade e Júlio Jacob Júnior se mantiveram a favor. Os advogados do PT e do PL afirmaram que vão recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, ao TSE, se Moro for cassado pelo TSE. Novas eleições serão convocadas no Paraná para preencher a vaga então do senador. Ele também pode ficar inelegível por até 8 anos. A nossa equipe, inclusive de Brasília, com Rodolfo Lago, trouxe essas informações também na semana passada sobre esse caso, ao qual ia iniciar a votação, e a gente trazendo então atualizações para você. Nós vamos conversar agora com a nossa repórter Alana Silveira em Volta Redonda, porque em meio à proximidade das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem visitado diversas regiões do estado do Rio de Janeiro e inaugurado obras a fim ali de fortalecer o eleitorado para principalmente a chapa do PT para as eleições deste ano. Lana, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Olá, Richard, boa tarde. O pátio de manobras em Barra Mansa, que está com suas obras em reta final, pode ser entregue à população da cidade pelo presidente Lula. Essa presença foi prometida na terça-feira pelo deputado federal Lindbergh Farias, em uma reunião com o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e o prefeito Rodrigo Drago. Segundo o deputado, a conclusão e a agilização de todas as obras paradas do país foram uma ordem do presidente assim que ele assumiu o cargo, e por isso considera interessante que Lula faça a inauguração do pátio de manobras. Após a reunião, o grupo também conferiu o andamento dos trabalhos do viaduto localizado no bairro Estamparia, além da pavimentação de uma nova avenida no centro da cidade. A previsão é de que dentro de 4 meses todas as obras sejam concluídas. É com você. Obrigado pelas informações, Lana, trazendo ao vivo também para a gente informações de Volta Redonda. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer a nossa entrevista para o programa. Não saia daí, o intervalo é rápido, a gente volta em 2 minutinhos. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais.
Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês, o governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês, o governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia.
estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta, a gente dá início agora à nossa entrevista de hoje. Vamos falar sobre o interior aqui de Petrópolis, mas também sobre turismo, gastronomia e, obviamente, infraestrutura. A gente vai conversar com Daniel Matos. Você pode não conhecer esse nome especificamente, mas quando se fala Chef Dan, aí a situação já muda, viu? Ele está aqui ao vivo com a gente para falar sobre esse tema, então... Dan, obrigado pela presença e seja muito bem-vindo. Que isso, obrigado, eu que agradeço pelo convite. Bom, Dan, vamos falar então, você é morador de Secretário, né? Quem conhece já sabe ali da região, mas quando a gente fala também sobre Secretário, a gente fala sobre uma grande possibilidade de investimentos, uma grande possibilidade de atrativos, seja para o petropolitano, seja para o visitante, mas que por conta de infraestruturas hoje não é aproveitado da forma adequada. Antes da gente fazer esse nosso bate-papo, eu queria te perguntar como que é hoje a região e o que mais tem de problema? Olha, Richard, Secretário hoje é uma região que está crescendo de forma... como é que eu vou te dizer? Ela está crescendo pela parte de construções, está crescendo por número de moradores, está crescendo, mas não está crescendo para o desenvolvimento. Secretário hoje, por exemplo, faz uma ponte. A ponte que foi feita na RJ 123, por exemplo, ela foi feita para passagem de um carro. Ou seja, não está se preparando para o crescimento. Nós temos condomínios crescendo com mais de 1000 lotes. Não está se preparando para o crescimento. Por exemplo, a gente não tem hoje uma boa iluminação. A coleta de lixo, tem dias que você fica lá a ver navio. A parte rural, por exemplo, as estradas hoje, tem a principal é asfaltada, mas as linhas que cortam para os bairros onde moram as pessoas, essa estrada está esburacada. Então acontece, o que é feito? Hoje, choveu, uma semana depois já está intransitável, aí vai a patrol, passa, mas não existe um trabalho de conservação, de manutenção e preservação. Então a gente precisa antecipar as necessidades hoje. E quando a gente fala, por exemplo, de uma região como essa, Secretário, não só Secretário, mas outras localidades de Petrópolis, existem grandes atrativos ali nessas regiões e que justamente por conta, né, desses problemas de infraestrutura, como documentou, em relação a ruas, as vias, iluminação, isso acaba impactando, obviamente, também para que o turista não vá para a região.
Inclusive, o Chef Dan ganhou inclusive uma premiação. Queria que você falasse para a gente sobre ela, qual era o objetivo desse projeto e como que está, obviamente, essa atividade. Eu ganhei um Prêmio Nacional de Turismo em 2019 e o prêmio ele era na categoria Produção Associada ao Turismo, ou seja, envolve toda a cadeia produtiva, a cadeia rural, a cadeia de produtores rurais. E esse prêmio trouxe toda a visibilidade para o secretário. O que foi esse prêmio? Foi um projeto de transformação em Secretário em uma região turística. Secretário era um bairro e nós desenvolvemos um projeto para transformar Secretário. Qual era o objetivo? Desenvolver. Secretário vivia da forma de viver só de fim de semana, de veraneio. Nós precisávamos que a comunidade pudesse crescer de outra maneira, não apenas de fim de semana. E o turismo foi a maneira que nós encontramos para que Secretário pudesse crescer, a comunidade pudesse se desenvolver e gerar mais recursos e renda para a comunidade, para que não ficasse apenas de fim de semana. E aí, como que hoje, Dan, por exemplo, esse projeto ele vai de encontro justamente a essa falta de investimento, de atenção para essas regiões? Então, eu sou guia de turismo também e eu recebo grupos, mais na época de chuva, que é um período bem longo de estiagem, bem fortes, eu tenho receio. As estradas não têm passagem, eu vou receber grupos, normalmente grupos de terceira idade. E como é que a gente vai ter essa coragem, vou dizer uma coragem mesmo, de levar essas senhoras para uma região que pode correr risco de ficar atolado? O hospital mais próximo é bem afastado, a gente não tem sinalização e não temos sinais de internet. Então, eu fico atolado no ônibus, na estrada, eu não consigo sinal para poder buscar socorro para a gente. Então, hoje a gente peca muito por conta dessa falta de infraestrutura. Hoje a gente estamos sempre lutando para que a gestão pública invista diretamente na LOA. Tá? Eu tive em contato com alguns vereadores e, pasmem, teve vereadores que não sabiam o que era LOA. Ou seja, isso para mim foi um momento que eu fiquei, peraí, calma. Então é um processo que a gente precisa dentro da Câmara, precisamos mudar dentro da Câmara, os vereadores precisam mudar os recursos que nós temos hoje na LOA, da agricultura, os recursos são muito escassos. Para o turismo, por exemplo, Petrópolis, vou falar agora um pouco de Petrópolis. Sim. Petrópolis é uma cidade conhecida como cidade do turismo, mas ela investe mais em eventos, é óbvio que o evento traz turista, mas em si, na infraestrutura e desenvolvimento de novos atrativos para a cidade. A cidade hoje está parada em 1943, então a gente vive hoje um pouquinho atrasado. Então a gente precisa mudar toda a estrutura e mudar a infraestrutura. E quando a gente fala, por exemplo, sobre essa questão relacionada à agricultura, Petrópolis é uma cidade que tem muitos produtores. Sim. Brejal, Secretário, Caxambu. E Brejal, por exemplo, passa por essa mesma situação que o Dan está comentando com a gente aqui. Quantas e quantas vezes os moradores relatam que a via fica intransitável. E não se trata somente de ser intransitável para o turista e para fazer o escoamento, mas se a pessoa passa um mal, se um morador passa um mal e é um período que está de chuva, como que ele sai de casa? Como que ele recebe o socorro? Como que a ambulância vai chegar até a localidade? São questões que são extremamente importantes e quando ele fala sobre a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, é justamente sobre isso, porque existe a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai ter ali basicamente um esboço dos orçamentos, dos recursos que vão ser utilizados no próximo ano, ou seja, de 2024 para 2025. Depois tem a Lei Orçamentária Anual, que de fato ali define o que vai ser ou não. Esse texto, inclusive, passa pela Câmara, é aprovado, enfim. Mas mostra que certas ocasiões, certas pautas, determinados assuntos em Petrópolis hoje não estão sendo valorizados. Entre eles, o próprio interior da cidade. E que tem um potencial, como a gente está comentando aqui,
enorme. E aí, Dan, queria justamente ainda, você comentou sobre a questão do turismo, você que é guia de turismo, tem experiência nessa área, queria que você falasse um pouquinho como hoje Petrópolis pode então melhorar essa estratégia para fomentar ainda mais o turismo da cidade. Eu pergunto isso porque me recordo, inclusive, em realizar entrevistas aqui com a secretária de Turismo, com o público de forma geral, com empresários de rede de hotelaria, de restaurantes, que o objetivo hoje é fazer com que o turista permaneça não só no fim de semana, mas também durante os dias de semana. Como fazer isso, então, por exemplo? Primeiro processo que eu sempre tento falar sobre isso, aceitar e reconhecer realmente que Petrópolis tem um potencial turístico. Tá? Não basta simplesmente, moramos numa cidade turística. É reconhecer. A partir do momento que você reconhece isso, você começa a elaborar mecanismos para que isso seja de fato movimentado. Hoje, o que acontece? A cidade de Petrópolis fomenta tudo no centro histórico. O centro histórico é de fácil acesso. Então as pessoas vêm para Petrópolis, às vezes faz um bate e volta, que a gente chama de excursão, vem, conhece. Isso é bom? É bom. Mas como é que eu faço para que as pessoas fiquem mais tempo? Eu preciso desenvolver novos atrativos. Eu preciso fazer com que as pessoas entendam que Petrópolis não é só o centro histórico. Que Petrópolis é o Taquaril, Petrópolis é Secretário, é o Brejal, Araras, Vale das Videiras. Dessa maneira eu consigo estender a participação e a frequência do público aqui. Hoje eu lido com o turismo só fim de semana. Então, outra coisa, os comércios, principalmente em algumas regiões, é só final de semana. Então, como é que você vai ter um turista durante a semana se você não tem comércio funcionando durante a semana? Então, é pensar cidade turística. Petrópolis precisa aceitar, entender, reconhecer e agir de forma coerente, de forma e partir para partir mesmo. Vamos fazer e vamos fazer acontecer. Não só falar. Hoje eu vejo muita gente fala do turismo, mas não reconhece que o turismo ele vai desenvolver a questão social, a questão de infraestrutura, vai desenvolver a questão educacional, vai desenvolver a questão ambiental. O turismo engloba tudo. E o que eu vejo hoje é tratar o turismo apenas como pessoas que vão vir, ou seja, não reconhece turismo, reconhece o potencial do turista trazendo recursos para a cidade. E quando a gente fala sobre justamente essa questão, engloba tantas outras e tantas modalidades de turismo, né? Nós temos, obviamente, turismo histórico muito forte, que é principalmente o centro da cidade, né? Com os museus, enfim, palácios e por aí vai. Mas nós temos, inclusive, trouxemos ontem o ecoturismo, né? O turismo de natureza, como também é conhecido, tem um atrativo muito grande. Petrópolis tem diversas localidades para se aproveitar, e quando a gente fala justamente sobre essa necessidade de não trazer só para o centro da cidade, é isso, é você criar possibilidades, novos roteiros, para que esse turista ele possa aproveitar as outras localidades também de Petrópolis e, consequentemente, ficar mais na cidade. É isso aí. Pode complementar. Hoje, por exemplo, nós temos lá, foi criado o Parque da Maria Comprida, que é secretários, pegam parte de Araras, e existe o Atalho do Proença, que é uma estrada antiga do Caminho Real, e hoje, se você for, ela está intransitável. Então, a gente não consegue levar um turista para fazer essa travessia de forma segura. Até porque, hoje, por exemplo, se eu tenho um acidente com animais peçonhentos, o lugar mais próximo para isso era no centro, agora foi para Cascatinha. Nós precisamos levar um ponto de assistência para que a gente consiga desenvolver o turismo. Como a mesma coisa para o Brejal, a mesma coisa para o Taquaril. As estradas para chegar nos atrativos, elas não estão recebendo a manutenção devida. Então isso torna arriscado para os profissionais que levam as pessoas, é arriscado para as pessoas que frequentam o local. Então hoje a gente precisa cuidar um pouquinho mais dessa manutenção e essa infra para a região. Como eu sempre digo, a região precisa se desenvolver. Hoje, o interior está crescendo, ele não está se desenvolvendo. É isso que a gente precisa mudar hoje. Ou seja, aumenta a quantidade de população, de residentes na área, mas o suporte para essas pessoas permanece o mesmo.
Vamos lá, Dan, você comentou então sobre essas questões. Quando a gente fala sobre turismo, a gente pensa às vezes muito justamente nisso, né? Visitar algum local e voltar. Mas o turismo não aborda só isso. Como a gente tem comentado aqui, aborda infraestrutura, qualidade de vida, e entre outras questões. O que, por exemplo, Petrópolis também poderia aproveitar para melhorar isso, principalmente para essas regiões do interior? Uma unidade de pronto atendimento, uma unidade básica de saúde, obviamente a melhoria das vias. Que pautas, por exemplo, você vê como uma solução para tentar solucionar, para tentar resolver isso? A primeira coisa foi até falar de novo, é a LOA. A gente precisa fazer algumas pequenas alterações para que a gente transforme a região e leve recursos para a região. Por exemplo, a Secretaria de Agricultura, ela está agregada na Secretaria de Desenvolvimento. Ou seja, a Secretaria de Agricultura não está recebendo a devida atenção, a área de agricultura, no caso, não está recebendo a devida atenção que nós precisamos. Por quê? Porque é um turismo rural. Um turismo rural, você fala de produção, você fala de produtores, você fala de pessoas. Então, nós precisamos também qualificar essas pessoas. Então, é todo um processo que engloba o desenvolvimento do turismo. Precisamos, sempre falo, nós precisamos desenvolver pessoas. Pessoas desenvolvem os lugares. Então, precisamos desenvolver profissionais para desenvolver o turismo nessas regiões. Uhum. E quando a gente fala, então, sobre esse desenvolvimento, você comentou agora, por exemplo, hoje Petrópolis não tem. Seria interessante criar novamente a Secretaria de Agricultura, por exemplo? Sim, eu mudaria, eu não chamaria Secretaria de Agricultura, eu chamaria Secretaria de Desenvolvimento Rural. E aí eu conseguiria englobar toda essa infraestrutura, porque eu vou desenvolver desenvolvimento rural. O que engloba o rural? A educação. A educação é importante. Hoje, um jovem da área rural vai precisar estudar no centro. Nós não temos escolas técnicas nem profissionalizantes na zona rural. Ele trabalha o dia inteiro no pesado, que é trabalho do campo. Ele sai 5 horas do trabalho. Para ele chegar ao centro, já deu 2 horas. Para eles voltarem para os bairros, não tem transporte. Ou seja, o último transporte, não dá para eles chegarem. Então, nós precisamos, sim, voltar com a Secretaria de Agricultura, porém, vamos mudar os nomes. Secretaria de Desenvolvimento Rural, que vai englobar todo o desenvolvimento das zonas rurais. Uhum. E quando a gente vê justamente, é bem interessante o que você acabou de comentar, porque quando a gente pega aí, por exemplo, Petrópolis, o trânsito a gente sabe que já é muito complicado no sentido de fluxo mesmo, por conta da quantidade de veículos que tem hoje na cidade. E aí quando você pega, por exemplo, um jovem que mora na região rural da cidade, ele vai levar pelo menos 2 horas. Pelo menos é o mínimo aí, a média que a gente coloca hoje. E quando se trata de horários também, por exemplo, do transporte, depois de determinado horário já não existe mais. E aí, Dan, a pergunta é, como, por exemplo, então também é necessário que uma articulação maior com as empresas de ônibus, com a prefeitura, justamente para apontar essas necessidades dessas regiões? Eu acho que falta hoje ouvir o que a comunidade tem a dizer. Ouvir o que a comunidade precisa, ouvir o que a comunidade tem a necessidade. O que eu vejo hoje vamos desenvolver, vamos fazer, mas não vai entender o que a comunidade está pedindo hoje. Uhum. Então falta sim um diálogo entre a gestão pública e um diálogo com a comunidade para que juntos chegamos num consenso do que é a melhor solução, o que é viável para aquela região e o que é necessário também. Não basta só, temos ônibus, ok, mas por quê e para quê e como nós podemos resolver essa solução, esse problema. Aproveitando ainda esse tema como um todo, agora eu vou puxar um pouco mais para Petrópolis, né? Eu queria que você falasse, o turismo está englobado a muitas outras áreas, como a gente sabe, e como que você vê Petrópolis, então, hoje, de uma forma geral, como morador do município? Olha, como morador e cidadão petropolitano, eu acho que Petrópolis hoje, eu posso afirmar pela minha vivência, Petrópolis simplesmente aceitou o fato, somos assim. E falta muito hoje o petropolitano não aceitar de fato o que acontece. Falta para o petropolitano abrir a boca e falar, olha, nós precisamos disso, vamos viver assim, porque vamos mudar isso, não dá mais para viver assim. Então hoje falta só o petropolitano mudar. Não dá mais. Petrópolis precisa de um monte de coisas. Mas antes de mudar esse monte de coisas, o petropolitano precisa
também olhar para si e olhar, opa, nós podemos muito mais do que nós estamos hoje. Eu acho que falta uma mudança interna, uma mudança de visão e uma mudança de comportamento. Não dá mais para o petropolitano aceitar só o que nós já temos. Precisamos evoluir, precisamos crescer. Eu vejo hoje cidades, eu sempre falo sobre isso, Miguel Pereira, que está sendo uma cidade, a cidade nossa vizinha, Areal, crescendo, se desenvolvendo e criando novos atrativos. Eu não vejo a nossa cidade, eu falo isso com um aperto no coração, mas eu não vejo a nossa cidade criar nenhum atrativo novo, além de todos que nós já temos de 1940, por exemplo. Então, acho que falta o petropolitano, opa, queremos o novo, precisamos do novo, para que a gente possa crescer e evoluir. Tá certo, Dan. A gente está aqui para finalizar a nossa entrevista de hoje. Antes disso, queria agradecer a sua presença aqui, falar sobre esse tema que é extremamente importante, inclusive a valorização, né, das regiões rurais aqui da cidade. Alguma outra informação, talvez importante, um recado que você queira deixar para a população antes da gente finalizar essa entrevista? Olha, o recado que eu poderia deixar para a população hoje nós temos potencial, nós podemos. Hoje a cidade é uma cidade linda, é uma cidade que gera orgulho para o petropolitano, gera orgulho para o estado do Rio de Janeiro, mas falta a população cobrar um pouquinho mais, falta a população cobrar da gestão pública, cobrar dos vereadores, falta a população entender um pouquinho do processo político, porque muitas das vezes a população fala, não quero saber de política, é importante. Por que é importante? Por exemplo, hoje a Câmara dos Vereadores é mais de 360 milhões, 36 milhões que custa a Câmara dos Vereadores. A população precisa entender por que custa, como que custa. A população precisa entender o que é a LOA. A gente precisa falar mais um pouco sobre isso, que aí sim é o momento de a população entender, cobrar, e aí sim a população entendeu, tudo vai mudar, porque, como eu sempre digo, nós temos potencial, nós somos a cidade, eu sou suspeito de falar, mas a cidade mais linda do estado do Rio de Janeiro. Me desculpa as outras cidades, mas Petrópolis é Petrópolis, mas podemos melhorar e crescer muito mais ainda. Tá certo. Dan, obrigado pela presença, por falar aqui um pouquinho, fazer esse bate-papo com a gente. E é claro, a gente obviamente torce realmente, de fato, para que a cidade possa evoluir e se desenvolver. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Vamos sim evoluir, a cidade merece. Para você que está nos acompanhando, obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h, ao vivo, e você é nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, no Amigovski, que é o podcast